vocês podem ver aí no início do vídeo, essa vai ser a nossa bolsa aqui do tutorial. Mas antes disso, eu venho falar para vocês que eu tô trabalhando essa peça aqui, já tem a lista, vocês vão acompanhar a lista de materiais aqui no tutorial certinho. E eu fiz essa outra versão aqui com fio prêmio, tá? A diferença é a base dessa para a base dessa, o ponto continua mesmo, então vai ter alteração de quantidade de pontos e tudo. A questão é que a receita escrita, ela vai ter um diferencial, que a receita escrita vai ser toda escrita com base nessa aqui, e o vídeo vai ser com base nessa. Então, espero que vocês gostem. Quem quiser adquirir a receita escrita, eu vou deixar disponível o link aqui no vídeo, tá? Do tutorial, para vocês acessarem a loja lá do Moira e tá adquirindo a sua, tá? E é um preço super acessível para quem quiser, então, quem quiser adquirir, fique aí à vontade para acessar lá nossa lojinha do Moira e ver o que a gente tem disponível também de receita. E bora pro vídeo, porque agora a gente vai fazer a nossa peça. Então, vamos aqui à lista de material. A gente vai precisar de um fio de malha. Eu tô usando aqui um fio de malha residual, tá? Esse aqui, ele é bem fininho e ele é bem, ó, elástico. Então, vamos ver aqui, ele vai dar aqui, ó, tipo 10 milímetros, aqui, ó, 10, 12, 15 milímetros mais ou menos, mas você vai poder fazer por medidas, tá? Então, não se apegue aqui à espessura do fio. Eu vou utilizar a agulha 5, porque esse fio meu é bem mais fino, e vou utilizar aqui a agulha de tapeceiro e a tesoura. Observação. Se você for utilizar um fio de malha premium, igual da Círculo e tudo, recomendo também trabalhar com a agulha menor lá de indicação do fio de malha, para essa peça ter um pouco de estrutura. Por isso, como esse aqui ele é bem fininho, eu vou estar utilizando aqui a agulha de número 5 para poder estar fazendo essa peça, tá? Então, vamos agora para o tutorial. Então, aqui, para começar essa peça, eu vou fazer aqui minhas correntinhas, vão ser o quê? 25, ou minto, 25 não, gente, desculpa. Vão ser 15 centímetros de correntinha para iniciar essa peça, tá? Então, eu fiz aqui meu nozinho inicial e vou fazer aqui 25 centímetros, tá? 25 não, gente, 15 centímetros, né? Falei errado aí. Então, aqui, ó, fiz 15 centímetros, tá? Aproximadamente aqui. Para esse fio, com essa agulha, deu 22 correntes, tá? Mas como eu falei, provavelmente o de vocês vai dar menos correntes aqui, porque ele é um fio bem mais fino mesmo, tá? Então, feito isso, agora eu vou começar a fazer aqui meus pontos baixos. 22, vou fazer uma corrente, vou pular aqui a minha primeira e vou vir para a próxima. Aqui, eu não vou trabalhar nessas alcinhas aqui normais, eu vou virar e pegar a alcinha aqui de trás. Então, eu vou aproximar para vocês verem melhor. Então, aqui, fiz minha primeira corrente, essa aqui é equivalente, então, duas na terceira corrente aqui, ó. Até coloco o dedo para marcar, viro e pego essa alcinha aqui de trás e faço meu ponto baixo, ó. Vai ser meio difícil, mas dá certo de fazer. Feito isso, a gente vai continuar aqui, ó, nessas alcinhas. Ó como é que é por trás e na frente, tá vendo? Então, a alcinha aqui de trás. Tem problema pegar a alcinha da frente? Não, não tem. Fica a seu critério, mas eu prefiro aqui a alcinha de trás. Então, vamos pegar aqui. E aí, você vai fazendo até sobrar essa última corrente aqui. Nessa última corrente eu vou voltar com vocês, tá? Então, sempre pegando aqui na alcinha de trás, tá? E aí, a nossa peça, ela tem que ser um pouquinho estruturada, por isso que eu tô usando aqui uma agulha menor, tá? Mas fique atento aí pra atenção do seu ponto e tudo, porque às vezes você não precisa de uma agulha menor se seu ponto for bem apertadinho, tá bom? Então, aqui, gente, eu cheguei no meu último ponto,
E dentro desse último ponto, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aqui, como eu fiz pegando as alcinhas de trás do fio, aqui, ó, eu fico com a correntinha certinha aqui pra colocar a agulha e continuar fazendo, tá vendo? E aí, é só eu vir como se fosse aqui, ó, pegando um ponto normal e ir fazendo meus pontos baixos aqui, tá vendo? Ó, a gente vai fazendo aqui como se fosse os pontos normais. Opa. Aqui. Então, agora, e fica bem mais fácil e esteticamente, ó, fica bem melhor. É só ir seguindo fazendo pontos baixos até chegar aqui no último ponto. Cheguei aqui, a gente sempre vai fazendo, a gente vai dando uma ajustada nos pontos, tá? Aqui com fio de malha. Aqui eu tenho, ó, a minha primeira corrente, a corrente de base dela e meu primeiro ponto baixo, né? Ó, como aqui é o ponto baixo, eu ainda vou fazer um ponto baixo. Só que aqui, ó, vocês lembram que essa aqui é minha corrente que eu fiz para ser meu primeiro ponto, e esse aqui é a corrente de base dela. Então, nessa corrente de base, eu vou fazer mais 4 pontos. Por quê? Porque essa corrente aqui equivale a um ponto. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, às vezes fica meio difícil, mas dá certo. 3 e 4. Fiz os 4, por isso que às vezes é importante fazer essa primeira corrente um pouquinho larga, tá? Eu fiz ela bem apertadinha. Mas detalhe, vou subir aqui, ó, larguei esse meu fio. Esse aqui é meu primeiro ponto baixo, esse é meu primeiro ponto. Venho aqui, passo aqui por trás, ó, jogo pra trás e passo meu fio aqui, ó. Ó, passo bem por baixo, ó, tá vendo? Por baixo, passo aqui e ajusto. E venho aqui e puxo. Aí, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que é os nossos pontos aqui de cantinho. Então, esse primeiro ponto, eu não vou fazer nada. Então, vou fazer aqui um ponto e vou seguir aqui, fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? Dessa lateral. Por quê? Porque esse aqui é meu primeiro ponto e eu tenho os outros aqui, né? Quando a gente fizer ali no outro cantinho, vai ser mais fácil de vocês verem. Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui onde que eu fiz meus 5 pontos. E aí, eu já volto. Cheguei aqui, ó, nos 5 pontos. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo normal. Nesse segundo ponto, eu vou fazer um aumento de 3 pontos. Então, vou fazer 1, 2 e 3. Ó. Agora, eu vou fazer aqui um ponto. Tá vendo? Fiz um ponto. E no segundo, no próximo, eu vou fazer novamente 3 pontos. 2 e 3. E aqui vocês estão vendo que ele vai dando aqui, ó, ficando mais retinho. E aqui nesse último ponto, eu vou fazer um ponto normal. Então, agora é só seguir fazendo, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, ó, os 3 pontos de cá, 3 pontos de cá, um ponto no meio, um ponto no primeiro ponto e um ponto no outro ponto. E aí, a gente vai seguindo aqui agora, fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, e aí, chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, sobrou 1, 2, 3, 4 pontos certinho, que é os que dão aqui dentro do ponto. Aqui eu já tenho um ponto. Lembra que sempre o primeiro de cada lado é um ponto baixo. Lembrando que a peça é espelhada, né? Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, aqui eu vou fazer um ponto. No meu segundo, eu vou fazer 3 pontos. Então, vou fazer aqui 1, 2 e 3. No próximo, eu vou fazer um ponto.
E aqui eu não tenho aquele um ponto, então esse aqui eu tenho que fazer aquele meu aumento aqui de 3 pontos. 1, 2 e 3, tá? Igual eu mostrei, ela vai ficando mais retinha aqui na lateral. E aí, o fechamento é igual o fechamento que eu mostrei pra vocês, ó. Puxei o fio, ó, meu primeiro ponto, que é a minha corrente, venho aqui, jogo o fio pra trás, joguei, passo aqui por baixo, ó, por baixo, coloco aqui dentro da agulha, puxo pra ajustar, pra ficar bem similar. E aí, eu venho aqui e puxo aqui, ok? E aqui eu vou subir um pouquinho pra mostrar como que tá ficando pra vocês. Então, ó. E aí vai ficando assim, vocês vão vendo que aqui vai ficando mais aqui retinho. Que a ideia é que seja uma base um pouco retangular. Então, agora, a gente vai fazer aqui, nesse primeiro ponto aqui, uma corrente. E vamos ficar atentos sempre quando a gente chegar aqui nos cantos que tem 3 pontos no mesmo ponto. Porque é aqui que a gente vai fazer os aumentos da peça. Independente do tamanho que você quer sua base de fundo aí aumentando, você sempre vai fazer aumentos nessas partes que tem os 3 pontos, tá? Dos dois lados, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui e aí eu volto com vocês. Aqui eu cheguei, ó, nos 3 pontos. Então, aqui, toda vez que eu tiver 3 pontos, vai ser dessa forma, tá? Então, aqui eu fiz um ponto. No ponto central, eu vou fazer aqui um aumento, e é um aumento de 3 pontos, tá? Depois, eu vou fazer pontos baixos. E aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui, tá vendo? Eu nem tô contando, mas aqui a gente vai vendo certinho. Cheguei de novo nos 3 pontos. 3 pontos, então, um ponto baixo. Aqui onde que tá, ó, ponto do meio. No ponto do meio, eu faço um aumento de 3 pontos. Fiz aqui 3. Fiz meu aumento. E aí, agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar novamente lá nos 3 pontos, tá vendo? E aqui a gente vai tendo uma noção mesmo de como vai ficando aqui a parte aqui, ó, da peça. Vai ficando bem retinha. E aí, gente, a gente sempre vai trabalhando e ajustando aqui, ó, o fio de malha, tá? Pra ele ficar bem retinho mesmo, porque é uma peça... Esse fio aqui, principalmente, porque ele é muito maleável e ele tem muita elasticidade. Então, na hora de fazer, às vezes tem tipo, um fio aí que ele seja meio termo, não tenha tanta elasticidade. Os prêmios da Círculo, da Fiorecer, eles são bem ok, tá? Pra fazer essa peça. Então, eu vou fazer aqui a minha peça. E aqui não tem segredo. Toda vez que tiver 3 pontos, no ponto central vai sempre ser um aumento. Mas eu vou fazer até chegar nesse canto aqui novamente e mostrar pra vocês. Aqui eu cheguei nos 3 pontos, então, primeiro ponto aqui vai ser um ponto baixo. No segundo, que é o ponto central, vou fazer 3 pontos. E no outro eu vou fazer ponto baixo normal. Ó, fiz 1, 2, 3 pontos baixos normal. Cheguei aqui no ponto central novamente, onde que tem um aumento, vou fazer aqui um aumento de 3. 2 e 3. E aqui vou terminar com um ponto. E aí, eu vou fazer aquele meu fechamento. E aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos já dar uma ajustada um pouco na peça. Ó, vai dando uma ajustada, vou subir um pouco a câmera. Ó, vai dando aquela ajustada certinha, ajustando, puxando os cantinhos, tá? Pra deixar bem marcadinho. E aqui eu vou medir que tamanho que tá, ó. Ela tá com 28 centímetros por 7 centímetros. Aqui a minha carreira dá uma média de 1 centímetro, né? Tá por 7. Então, eu vou colocar 1 centímetro pra cima e um pra cá. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui com 9 centímetros. Eu acho que eu vou fazer isso, isso. Aí, um pra cá e um pra cá, que ela vai ficar nos 30. Então, eu vou fazer aqui mais uma carreira, porque eu quero que essa base fique com 30 centímetros aqui, tá? De
de comprimento e essa largura aqui vai para uns 9 centímetros mais ou menos. Eu vou fazer mais uma carreira, quando eu finalizar essa carreira eu vou voltar com vocês, mas se vocês quiserem fazer menos carreiras ou mais carreiras, é sempre ficar atento a essa questão. Aumento sempre em cima dos 3 pontos, tá? Onde que eu fiz 3 pontos é sempre lá, e sempre no ponto central. Então, é 1 ponto, 3 pontos, 1 ponto, tá? Sempre nesses cantinhos pra gente ter aqui uma peça retangular. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar no tamanho que eu quero, que eu acredito que mais uma carreira só já vai dar certo, eu volto com vocês. Então, aqui eu já voltei com a minha base pronta, ó, a gente já vai dando uma ajustadinha, porque o crochê com fio de malha a gente tem que ir ajustando, tá? Ó, e aqui deu exatamente, mais ou menos o que eu falei, ó, 9 centímetros por aqui mais ou menos 30, tá vendo? Então, esse é o tamanho que eu vou fazer minha bolsa, você pode fazer maior ou maior o fundo da sua bolsa. O meu vai ser isso. Terminei o fundo da minha bolsa, fiz ela maior ou menor, né, tanto faz. O que que eu vou fazer? Esse aqui, eu já vou pegar uma agulha menor, vou puxar aqui pra dar uma escondida no fio, que eu já tinha escondido um pouco antes, ó, de onde que tava. E eu gosto, e eu não sei onde que tá, achei, de usar aqui essa cola, pega mil, tá? E eu gosto de vir e dar uma coladinha, ó, aqui no fio. E isso, eu já tinha escondido o fio aqui por dentro, tá? Então, colo e aí eu dou uma ajustadinha aqui. Então, aqui tá minha base, aqui não vê nada, e aqui tá minha base. Aqui eu já fiz aquele fechamento, vou passar minha agulha aqui, e agora, antes da gente começar a subida da bolsa, a gente vai fazer uma carreira. Opa, passei o ponto aqui pra frente, tá? De pontos baixíssimos, pegando aqui na cabeça de cada ponto para deixar aqui, ó, a peça um pouco mais estruturada nessa parte. Então, a gente vai fazer pontos baixíssimos, normalmente aqui, em toda volta, tá, da peça. Então, só cuidado para você não apertar muito esses pontos baixíssimos. A gente quer uma peça estruturada, mas se você apertar muito, a peça vai fazer isso aqui, ó, tá, totalmente. Aqui é porque eu fiz ela assim, mas toma cuidado. Então, tenta deixar aqui, ó, vou até desmanchar. Tenta aqui, ó, na hora que você for fazer, dar uma soltadinha aqui, ó, na agulha, não deixar tão aqui, ó, tá vendo? Justinho aqui. Não, deixa um pouquinho mais solto. Vem aqui, puxa. Ah, Ellen, não sei se eu consigo, tal. Faz o seguinte, pega uma agulha maior, tá? Pra deixar mais firme. Aqui. Ou mais firme não, deixar um pouco mais solto e não tão apertado. Se você sentiu que você tá deixando muito apertado, pega uma agulha um pouquinho maior, meio centímetro, e faça isso aqui. Por exemplo, eu tô fazendo com a agulha número 5. Aí, pega a agulha 5,5 para fazer esse acabamento aqui. Então, eu faço assim, dou uma puxadinha. Igual eu falei, esse fio meu aqui, ele é muito flexível. Então, tem que tomar cuidado para ele não ficar tão puxado. E aqui, eu vou fazer até o final, e aí eu volto com vocês. Aqui eu vim dar uma dica para quem tá trabalhando com fio de malha residual. O fio de malha residual, ele costuma vir, tá vendo, ó? Com uns nós. Esse aqui tá até bonitinho, mas tá vendo que aqui ficou bem estreito, e aqui já tá grosso, e aqui voltou pra espessura mais padrão. Ou às vezes tem um lado que tá bem fininho, o outro mais grosso. O que que eu recomendo? Essa dica é pra você, trabalhando com esse fio de malha residual. Recomendo que venha aqui, corte o fio, ó. Aqui mais ou menos é onde que ele chega ali na mesma espessura. Corta, tirou toda aquela parte ali do fio, tá vendo, ó, estreito. Pegue uma linha de costura, dessas aqui assim, ó. Eu tenho essa aqui da Círculo e essa outra aqui de outra marca. Pegue a cor mais próxima que você tiver do fio que você tá trabalhando. E eu deixei o fio cair no chão, peraí. Ai, gente, que bagunça. Aqui. Então, aqui, eu tenho esse rosa. Eu acho que eu tinha um fio
um rosa um pouco mais claro, uma linha de costura, porém eu não sei onde que está. E aí, a que eu achei mais próxima era essa aqui, então vou usar ela. Recomendo, quando você trabalha com fio residual, sempre tenha uma linha de costura aí da cor mais próxima do seu fio, tá? E aqui eu vou fazer o quê, ó? Vou vir aqui, encontro aqui os dois lados, ó. Aí aqui fica direito com direito, tá vendo? Uma vez pra cá e uma vez pra cá. E aí você vem aqui e faz uma costura bem rentezinha, ó. Aqui eu vou fazer só com cabo, porque esse fio, esse fio ele é fino. E aqui vá costurando aí na sua... Aqui vai costurando as duas pontinhas do fio. E eu gosto de ir fazendo, costurando, eu costuro normal. E aí passo aqui por dentro da argolinha só pra dar, tipo, a firmada, que aí a linha fica bem mais firme. Então, vá costurando o seu, eu vou costurar o meu aqui e já mostro pra vocês. Aqui eu já costurei, tá? A minha peça. Aqui o fio, ó. Tá vendo aqui, ó? Ficou bem escondidinho. E agora a gente dá aquela esticadinha aqui. E volta aí a fazer o seu crochê. Aí aqui, na hora de você tá fazendo seu crochê, depois que você costurou, você só observa se você vai deixar, ó, essa parte sem tá muito visível, ó, igual eu fiz aqui. Se ficar muito assim, tá vendo? Ó, ficou bem aqui. Ah, essa parte é bem visível na peça. Não quero. Aí você vai desmanchando. Vá dando uma ajustinha assim, mas não tanta. Só pra você conseguir que essa parte não fique... Ó, agora não ficou tão visível aí na sua peça, pra não deixar o acabamento feio, ó. Tá vendo? Ó. E aqui ficou escondidinho, tá vendo? Então, essa dica aqui para quando você estiver fazendo esse tipo de peça, com fio de malha residual, e aí você não utilizar o nó, porque o nó com fio de malha, ele fica muito grosso, fica feio. Então, é bom você fazer essa costura, porque fica mais delicada. Olha aqui, gente, ó, tem bem menos volume. Aqui eu dei uma bobeira maior, que eu deixei esse aqui, eu fiquei com medo desse fio aqui, ficou até, ó. Mas aqui eu posso vir, ó, dar uma ajustadinha melhor e aqui não deixar tão larga a corrente igual eu tinha deixado, porque já tá escondida, ó. Aí a gente só ajusta aqui e fica bem escondidinha, tá vendo a costura? Então, é só pra você não ter aquele volume de nó feio que fica na peça. Eu também costumo usar a linha de costura na hora de fazer arremates. Na hora que eu vou esconder o fio, eu costumo dar uns pontinhos quando necessário, tá? Então, essa é a dica aqui. Então, aqui eu já fiz as carreiras de ponto baixíssimo. E aí, agora, eu vou simular aqui esse último ponto, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar aqui, vai passar aqui, ó, por trás, a agulha. Aí você introduz aqui assim, ó. Oh, desculpa, gente. Tô achando que é o outro ponto. Ó, pegar aqui, ó. Aqui o ponto baixíssimo primeiro, né? Passei aqui, ó, a agulha no ponto baixíssimo. Solto bem aqui o fio, puxo. Puxei, vai ficar assim. Então, eu vou vir, coloco a agulha bem aqui, ó, tá vendo? Por trás, ó. Tá vendo onde tá saindo meu fio? Aqui, ó. Tá saindo bem aqui, ó. Bem no buraquinho que saiu. E vou sair bem aqui, ó. Aí, aqui, ó. Sair bem aqui, vem aqui, puxo isso aqui pra trás. Aqui, a gente vai fazer, ó. Vem aqui, aí às vezes você vai dando um ajuste, vai ajustando aqui. E agora a gente vai começar a fazer a nossa subida da bolsa. Então, a subida da bolsa, ela vai ser da seguinte forma. Essa primeira carreira vai ser pontos baixos, ó. Pegando essas alcinhas aqui, ó. Vou até virar. Então, a gente vai pegar, tá vendo? Essa e essa alcinha. Essas duas alcinhas aqui, ó. Aqui que tá um emaranhado, que é onde que a gente fez um início, que é um pouquinho mais difícil. Mas aonde que não tem, a gente consegue ver, ó, essa alcinha e essa alcinha, tá vendo?
a gente vai pegar essas duas, ó. Se a gente for olhar bem, tá vendo? Aqui. Só que nós não vai pegar dessa forma que eu tô passando aqui, né? Tô só mostrando pra vocês observarem. Então, eu vou vir aqui, ó. Já tem aqui meu fio na agulha. Vou passar aqui numa alcinha, ó. E na alcinha aqui, nessa alcinha aqui. Ah, é um pouquinho chato de pegar? Sim, é. Mas, ó. Tá vendo? E aí, a gente vem aqui e puxa. E faz o ponto baixo, aí dá a altura. Aqui, a gente vai ver aqui, ó, como que a gente vai pegar? Ah, a gente vai pegar, tá vendo? Então, a gente olha por aqui, pela lateral, pelos pontos. Que aqui, tá vendo que sempre fica essa alcinha de baixo? Então, essa aqui, eu ainda tenho essa aqui, e cadê a alcinha de cima? Essa aqui, ó, que tá bem no nozinho. Então, eu puxo e faço um ponto baixo. Aqui, ah, mas aqui não tem a alcinha, tem, ela tá bem aqui, ó, tá vendo? Tá mais pra trás só. Então, a gente pega aqui e pega aqui atrás, tá vendo? Essas duas aqui são um pouquinho mais difíceis de ver. Sobe aqui, dá a altura e faz o ponto baixo. Agora, é só seguir aqui normalmente, pegando aqui, ó, essas duas alcinhas e fazendo pontos baixos, tá? Então, sempre vai ser assim. Da altura, ponto baixo. Altura, ponto baixo. Sempre pegando aqui, ó, nessas duas alcinhas, tá vendo? Só observem bem essas duas alcinhas, pra ver como que tá pegando, ó. Como que fica, pra pegar certinho, ó. Isso aqui é a parte de dentro e a parte de fora, né? Que os pontos ficam à mostra. E aqui, vai seguir fazendo ponto baixo, pegando. Essa primeira carreira é um pouco mais difícil, porque a gente tem que ficar puxando nessas alcinhas, então às vezes dá um trabalhinho, mas a gente consegue ir fazendo normalmente. Então, não tem segredo nenhum, é só continuar fazendo desse jeito, ó. Aí a peça vai ficando assim, até o final. E aqui assim na lateral é do mesmo jeito, gente. Tipo, ah, muda alguma coisa? Não, não muda. E aí, você só vai trabalhando o quê? Vai fazendo crochê, vai ajustando a peça, ok? Eu vou fazer a minha volta aqui e aí eu volto com vocês. Ó, aqui eu terminei a carreira e vou fechar. Então, eu vou passar, ó, a agulha por trás. Esse fechamento aqui é um pouco diferente. Puxei. Gente, dá uma ajustada. Ó, esse aqui é o ponto onde que eu passei. Esse aqui é o ponto, ó, base. Então, dentro desse ponto, ó, no meio do ponto, eu vou passar aqui a agulha. Passei. Vou colocar aqui o fio aqui na agulha. Aí eu vejo, ah, vai ficar muito solto aqui, tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai, ó, dar uma ajustada. Deu uma ajustada, vem aqui, puxa o fio. Puxei. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, tô aqui com o fio na agulha, eu vou voltar aqui no mesmo espaço, ó, bem no meio, e vou, ó, tá vendo, ó? Agora eu tô pegando por baixo, porque se eu sair aqui no mesmo lugar, meu ponto não vai, ó, sair. Então, puxo aqui, e aí eu finalizo aqui um ponto baixo. Ele vai ficar um ponto diferente? Vai. Você pode fazer desse jeito? Pode. Você pode fazer só com a corrente? Pode, tá? E aí agora, nossa peça vai ser subida desse jeito. Todas as carreiras vão ser assim e com o ponto desse jeito. Fiz meu ponto baixo. Vou fazer o seguinte, vou passar aqui, pegando a alcinha desse ponto baixo, entrando aqui, ó, no meio do próximo ponto baixo. Não é na alcinha de cima, é no meio, porque a gente quer uma peça estruturada. Entrei no meio, puxei, tô com 3 aqui, ó. 3 alcinhas. Pega aqui, puxo todo mundo. Novamente. Pega aqui a alcinha de cima do meu ponto baixo, vem aqui, ó, no meio do ponto baixo da minha carreira anterior, bem no meio. E aqui por trás, vocês podem ver, ó, que ele sai entre, ó, essa alcinha do meio do ponto. E aí a gente puxa. Puxa, dá a altura. Deu a altura, laça aqui. E aí você passa aqui debaixo das 3 alcinhas. Porque vai tendo essa estética. Ai, tá ficando diferente. É essa a intenção mesmo, que ele não vai ser um ponto baixo comum. E a gente vai seguir assim por toda a peça. Então, vou fazer novamente.
ó, sempre na última alcinha, ó. A alcinha aqui do meu ponto, passei, ó, você pode vir aqui dar um pouquinho de altura, passa aqui dentro, ó, meio do ponto baixo, passo ali atrás de 2 alcinhas, tá vendo? Puxa aqui. É como se fosse esse ponto, um ponto baixo centrado, e aí dá altura. Novamente, ó, última alcinha, meio, puxa aqui, dá altura, puxa todo mundo. Esse fio tem uma hora que ele tá com essas irregularidades aqui, mas não tem problema, tá? Então, aqui eu vou tentar mudar o ângulo também, para vocês verem um pouco mais de perto. Deixa eu ver se eu inclino aqui a câmera também um pouquinho, para vocês verem. Então, novamente, mais de pertinho. Sempre na última alcinha aqui do meu ponto, ó. A alcinha do ponto aqui, ó. A alcinha do ponto, peguei, tá com 2. Vem aqui no meio do ponto, tá vendo? Como se fosse um ponto baixo centrado. E aqui, ó, tá vendo aqui atrás? Passou aqui no meio das 2. Puxo aqui. Puxei, dou a altura, tô com 3, né? Vou laçar, e essa laçada aqui eu vou passar debaixo de todo mundo. E aí ele vai ficando com essa estética e vai ficando uma peça mais estruturada. Então, sempre pega aqui e no centro. Puxou, deu altura, puxa todo mundo. Tá vendo? Vai ficando assim. Coloquei aqui de outro ângulo, para vocês verem com mais detalhes. Então, aqui, ó, meu ponto, minha alcinha normal, passo aqui, debaixo do primeiro, entra aqui no meio do meu ponto, vem aqui e puxo todo mundo. Laço, ficou com 3, vou puxar todo mundo. Então, ó, última alcinha, fiquei com 2, no meio do meu ponto, puxo, dou altura, passo todo mundo. Então, você vai seguir assim por toda a carreira, e esse é o ponto da subida da nossa peça. Então, a nossa peça vai ser toda subida com esse ponto. Para não gerar dúvida, eu vou chegar aqui, finalizar a carreira e subir mais uma carreira para vocês verem, tá? Aqui, gente, eu finalizei uma carreira a mais, tá? Porque eu queria ver como que ia ficar esteticamente, que eu fiz alguns ajustes. Mas não vai mudar nada. Então, aqui eu fiz uma carreira de ponto baixo. Essa primeira carreira aqui, eu fiz ela pegando dentro do centro do ponto baixo, tá? E a partir dessa outra aqui que eu fiz, eu vou repetir aqui, mas é do mesmo jeito, gente, não muda nada. É só porque eu queria testar para ver se ia ficar legal aqui dentro do centro, igual eu fiz no ponto baixo, né? Porque esse ponto aqui fica diferente, ou se ia ficar melhor aqui na cabecinha do ponto normal. Ficou melhor na cabecinha do ponto, tá? Então, eu finalizei aqui, e aqui eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui minha agulha por trás, tá vendo? Esse aqui é aquela base do ponto. Vou vir aqui, a agulha por trás do ponto, tá vendo? Ó, base do ponto, meu primeiro espaço aqui de fazer ponto. Passo a agulha aqui por trás, jogo aqui pra trás. Joguei aqui pra trás, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto do lado. Vocês vão ver que esse andamento vai ficar andando, né, a peça. Minto, não gostei não, você vai ficar andando esse fechamento. Não, a gente vai fazer assim, ó, vai vir aqui, ó, então não vou andar, tá bom? Desculpa. Então, vou vir aqui, ó, ajusto o ponto, puxo o ponto. Aí, aqui tem um esqueminha, puxei, tá vendo aqui, ó, tem essa alcinha e tudo, e tem aqui, ó, tá vendo o meio, que tá bem soltinho? Aí, eu vou voltar aqui nesse meio mesmo, ó, sem nada, vou passar, ó, se abrir bem, você vê. Não vai passar aqui, ó, se você passar aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai puxar, ó, vai como se dar 2 voltinhas, tá bom? Então, a gente não quer isso, então a gente vai dar altura, como se fosse fazer o ponto baixo, vem aqui no meio mesmo, aí puxa, e aí sim a gente faz aqui um ponto baixo, tá? Mas aí aqui, tá vendo, ó? Você dá um ajuste, a peça já fecha, ó. E aqui atrás, só pra vocês verem, ó, vai ficando assim. Quando tá maior, a gente consegue ver como é que ficou atrás melhor, tá? Então, agora a gente vai continuar seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui. A diferença é que aqui a gente pegou
no centro do ponto. Aqui a gente não vai pegar no centro, a gente vai pegar nas cabeças do ponto normal. Então, aqui, ó, segura aqui, alcinha do meu ponto baixo, cabecinha do ponto, vem aqui, puxei, dou altura, fecho todo mundo, que aí faz esse ponto que parece um ponto baixo, um meio ponto alto, mas não é, né? Então, aqui, ó, alcinha do ponto, vem aqui, puxo, ficou com 3 e ponto baixo. Alcinha do ponto, cabecinha do ponto normal e... Tá vendo? E aqui, ó, eu até fui fazer pra ver como que ia ficar esteticamente, porque, ó, falei assim, às vezes vai ficar muito buraco, mas não fica, ó. Esteticamente, ela fica, ó, com um ponto bem bonito, tá vendo? Então, eu optei por deixar assim mesmo. Então, aqui, agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer esse ponto e esse fechamento, igual eu mostrei pra vocês de carreira, até a gente alcançar aí a altura que a gente quer pra essa bolsa, tá bom? Antes de fazer a parte das alças, tá? Então, vá fazendo aí a sua, vá subindo o tanto que você quiser e tudo, e vá, ó, sempre, ó, ajustando, porque o fio de malha, ele precisa disso, ele precisa que a gente vá dando umas ajustadas. Então, vá fazendo a sua peça, sobe aí quantas carreiras você quiser para sua peça, tá? Que eu vou subir a minha, e aí depois eu venho e falo que com esse fio aqui, quantas carreiras eu subi, tá? E quantos centímetros que ficou. Então, ó, esteticamente a nossa peça vai ficando assim, a subida da peça. Aqui eu subi a bolsa até a altura que eu gostaria que ela ficasse, antes de começar a fazer a parte das alças. Aqui, se a gente contar aqui da base até aqui, deu mais ou menos 15 centímetros aqui aproximadamente. Após fazer essa subida, se a gente olhar aqui, ó, vou até colocar por cima, para vocês verem. Levantar aqui um pouquinho mais, só para vocês verem. De cima que vai ser melhor. Eu fiz essas marcações. Fiz a marcação aqui das laterais, tá vendo, ó? Coloquei um marcador de ponta aqui em cada lateral. E o marcador de ponta aqui, que é o centro, tá? Da minha peça. Então, eu fiz aqui essas marcações, pra quê? Pra eu dividir ali onde que vai ser a parte da alça. O que que eu vou querer ali de separação de ponto aqui no meio, para eu subir a minha alça. Se a gente ver, fica assim. Então, aqui não ficou com a contagem de pontos exatamente, ficou um lado ficou com um ponto a mais, tá? Mas é irrelevante isso para esse modelo aqui, tá? É só você fazer aí a sua. Se quiser fazer certinho, faça aí que dê uma contagem de números pares, tá? Então, porque depois você consegue dividir aqui, ó, e fazer a divisão certinha. Eu dobrei, que foi mais fácil, mas você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, conta quantos pontos que são aqui para essa base de cada lateral, quantos pontos aqui desse outro lado, aí coloca no ponto do meio o marcador, e aí você vem subindo. Se você quiser, eu tenho até uma outra base que eu tô fazendo aqui, só que essa vai ser para receita escrita, então a receita escrita vai ter ali uma base diferente e um método ali um pouco diferente dessa peça, tá? Pra gente trazer um diferencial. Tá vendo? Essa base aqui vai ser da bolsa da receita escrita. E aí, se você quiser, você pode simplesmente colocar o marcador aqui em cada pontinho e vem subindo ele aqui certinho, que aí você vê aqui o que é o canto, o que é o centro certinho, porque aí você vai fazendo os pontos certinhos. Você já pode fazer isso da base. Como eu não fiz isso, aí eu fiz essa dobragem, olhei certinho para poder pegar, marcar ali o centro da base, ok? Você pode fazer igual eu tô falando. Aí, se você quiser, você vem aqui, ó. A gente tem aqui sempre aqui, ó, que tem esse aumento, tá vendo? Ó, tem um aumento aqui de 3 pontos. 1, 2, 3, tá vendo? E de cá também tem que ter 1, 2, 3. Aí você coloca aqui nesse ponto e nesse ponto, e depois marca o meio. Vem aqui e coloca no ponto central aqui, no ponto central aqui e marca o meio. Aí é só você ir trocando o marcador à medida que você vai subindo ali a base, tá? Então, essa aqui é a base que vai para a receita escrita, que ela vai ter alguns diferenciais, tá bom? Então, voltando aqui pro vídeo, ó, marquei.
E aí eu vou ver, quantos centímetros eu quero aqui de abertura, qual que é o espaço que eu quero. E aí eu defino quanto que vai ser esse espaço aqui para eu já deixar marcado, tá? Eu vou marcar aqui de forma aleatória, para falar a verdade, tá? Vou pegar aqui alguns marcadores de pontos pra gente marcar. Então, agora eu vou aproximar pra gente marcar aqui, tá? Aqui, esse é meu ponto central, não vou contar ele. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um marcador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Então, de cá. 1, 2, 3, 4, 5 e de cá. Eu acho que essa abertura tá ok, tá? Então, eu vou fazer aqui, ver se vai ser os pontos que eu não vou trabalhar para fazer minha alça. Eu vou marcar do outro lado e aí do mesmo jeito, e aí eu volto depois para fazer, a gente continuar aqui o esquema de subir a alça da peça. Aqui, depois que eu fiz as marcações, deixei marcado, eu vim fazendo, voltei iniciando, vou fazendo a carreira de novo, e aí cheguei aqui onde que tá meus marcadores. Aqui eu não vou fazer pontos, eu vou voltar a fazer pontos só aqui. E aqui a gente vai fazer as correntes para a alça. Eu vou fazer várias correntes, porque eu quero uma alça bem longa. Aqui você define que tamanho que você quer a sua alça. Então, é só vir fazendo correntinha sobre correntinha aqui, tá? Normalmente. E aí, você vai fazendo as correntinhas até dar o tamanho da alça que você deseja. Eu vou fazer aqui, e aí eu meço também, venho falar para vocês a quantidade de correntinhas e a altura aqui da alça. Aqui, ó, eu fiz 70 correntinhas, que deu mais ou menos 56 centímetros, tá? Aqui. E aqui, a gente dá uma olhadinha, desenrola as correntinhas, tá? Pra gente pegar e voltar a fazer os pontos baixos aqui, ó. Vou pular aqui, vou vir na próxima, porque aí aqui a gente volta. Aí aqui, primeiro vai ser um ponto baixo normal, e aí depois do outro, a gente vai fazendo o ponto baixo aqui com 3 alcinhas, tá? Então, aí a gente vai... A ideia é que a peça tem uma alça, assim, mais longa mesmo, tá? Então, por isso que eu fiz essa quantidade aqui de correntes. Se você quiser fazer menos, você pode fazer menos, tá? Mas aí fica atenta só pra não deixar a corrente enrolada na hora que você for prender ali, tudo certinho. E aí, agora, é só terminar a carreira, assim, né? Chega aqui do outro lado da bolsa, para antes do marcador, sobe, aí você tem que subir igual. Se você fizer 70 correntes igual eu, você vai subir 70 correntes e aí volta fazendo e finaliza a carreira. Eu vou fazer aqui a meu outro lado, a minha outra parte da bolsa, e depois eu volto para fazer com vocês a próxima carreira. Então, aqui, eu já fiz aqui, já comecei a subir a outra carreira, tá? Para facilitar. Porque agora não tem segredo, ó. A gente chegou aqui na parte das correntes da alça. E aí a gente vai continuar, ó. Pego aqui, venho aqui, ó, na partezinha de baixo da corrente e faço meu ponto baixo de 3 alças, ó. Aqui, pega aqui na corrente e venho aqui e faço o ponto baixo. Opa, perdi aqui a alcinha. Faz o ponto baixo, pega, vem e faz o ponto baixo. Pega, ó. E aí, a ideia é essa, seguir fazendo assim por toda a carreira. Então, aqui, você vai fazer esse ponto desse jeito aqui, nessas correntes, aqui, vai chegar aqui, vai vir aqui, e vai seguir fazendo os pontos, aí vai virar, vai continuar, vai fazer aqui até finalizar a carreira, vai fazendo as correntes dessa mesma forma que eu mostrei. Não tem segredo aqui nessa parte. Eu vou fazer essa minha carreira, e aí eu volto pra gente ir pra próxima carreira com vocês. Aqui, gente, eu já fiz toda a carreira, tô aqui no final, tá? Finalizei aqui, fiz os pontos. E aí, agora eu vou começar a carreira de acabamento da bolsa. Eu vou aqui, ó, soltar o fio.
E vou fazer aqui aquele esquema lá do fechamento que eu já mostrei, só que em vez de fechar, eu vou colocar a agulha aqui, tá vendo? E aí, eu vou puxar o fio. E aí, agora eu vou fazer pontos baixíssimos. Só que eu vou pegar uma agulha meio centímetro maior, tá? Essa aqui é a 5,5, eu tava fazendo com a 5. Para esses pontos aqui não ficarem tão apertados, tá? E aí, eu vou fazendo aqui por toda a volta da bolsa, esses pontos baixíssimos, tá? Aqui, ó, eu vou virando e vou fazendo. Quando a bolsa vai ficando grande, vai ficando meio ruim de posicionar aqui, mas é fácil, assim, só ir fazendo os pontos baixíssimos. Aqui vai ser por toda a volta da peça, inclusive na alça, tá? Porque a alça, tá vendo que ela deu uma enroladinha aqui? Pra ela ficar mais firme, aqui a gente vai fazer pontos baixíssimos. Por isso esse acabamento todo em pontos baixíssimos aqui da peça. E aqui, ó, não tem segredo. É só seguir fazendo aqui pontos baixíssimos. Aqui, se vocês quiserem voltar com uma agulha menor, pode, não vejo problema. E aí, é só fazer aqui os pontos baixíssimos. Aí, você vai fazer em toda a alça da bolsa, na lateral, e vai terminar aqui onde que a gente começou, tá bom? Então, aqui tá a nossa bolsa finalizada, o acabamento aqui em ponto baixíssimo, como que fica. Deixa eu tirar isso daqui. E fica assim, a base dela ficou assim, eu já mostrei pra vocês no início do vídeo, mas é só pra mostrar aqui como que fica a bolsa aqui finalizada pra vocês. Fechar aqui com o fechamento estilo invisível, tem vídeo aqui no canal já que eu mostro fazer essa parte, se vocês quiserem, mas é só fechar normal a peça e tá pronta. E só fazer o acabamento, aqui a gente consegue até dobrar um pouquinho, ó. Assim, você consegue vir aqui também, se quiser, pode passar aqui, às vezes passar um mosquetão de lateral, se quiser, também, tá? Você pode fazer a alça maior, a alça menor, fica ao seu critério. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Lembrando que essa aqui é a receita do vídeo e tem a receita que eu mostrei no início do vídeo, que é a receita escrita, que tem diferença aqui de base na peça. Então, quem quiser adquirir, tá o link aí embaixo da nossa lojinha do Moira. Então, até a próxima e acompanhe o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar like.